Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou falar de um assunto meio pesado e um pouco delicado, mas que faz parte da nossa condição humana. É algo triste, mas que saber da existência desse fenômeno pode literalmente salvar a sua vida. Olá, eu sou Salvo Silveira e você está no canal Pense Nisso, o canal focado única e exclusivamente no seu autoconhecimento e desenvolvimento. Hoje eu quero contar uma história real de algo que ocorreu no Império Bizantino. O novo rei, Miguel III, tinha acabado de assumir o trono. Porém, Miguel tinha um problema. Ele era muito jovem e sem experiência alguma em governar. Sendo que liderar na época dele, era ter um alvo sobre as próprias costas, o tempo todo. Principalmente no Império Bizantino. Era muito normal ocorrer assassinatos de reis para tomarem um trono. Até que ele, Miguel III, viu que ele precisava de alguém para liderar com ele. Principalmente para aconselhar e ajudar ele a tomar decisões certas. E a primeira coisa que ele fez foi promover o seu melhor amigo, Basílio. Basílio, apesar dele não ter nenhuma experiência com questões governamentais, ele era muito inteligente. Miguel era muito grato a ele. Inclusive, a origem de Basílio é interessante. Basílio teve uma origem humilde em uma família camponesa. E com o tempo, Basílio trabalhou em um estábulo. E lá, ele e Miguel III se conheceram, de uma forma trágica. Miguel estava lá e um cavalo selvagem se soltou, botando a vida de Miguel em risco. E Basílio, como sempre corajoso, salvou Miguel. E desde então os dois ficaram amigos e Miguel eternamente grato a Basílio, tratando ele como um irmão, enchendo ele de presentes e até mesmo colocou em uma escola muito boa e foi com o tempo promovendo ele de cargo em cargo no governo. Então, diante do problema em governar, Miguel não pensou duas vezes e o colocou como conselheiro, que era um dos cargos mais altos que tinha no reinado. Só não era maior do que o próprio rei e o chefe do exército, que era o tio do Miguel. Porém, no meio disso tudo, começou a acontecer alguns imprevistos com Basílio. Basílio, ele vivia insatisfeito, sempre pedindo aumentos de salário, sempre pedindo algum privilégio, e Miguel, vendo ele como irmão, sempre cedia, dando dinheiro, títulos e outras coisas. Então Basílio, sendo conselheiro de Miguel, disse a Miguel de algo potencialmente perigoso. O seu tio, que era chefe do exército, conspirava contra ele e queria tirar ele do trono, usando para isso os seus soldados, o que era normal acontecer na época. Então Miguel seguiu seu conselho e aceitou assassinar o próprio tio. Dito e feito. Um dia, o tio dele foi cercado por soldados e em seguida tomou muitas apunhaladas até morrer. Com a morte dele, quem que você acha que assumiu o lugar? Pois é, Basílio. Basílio agora tinha o segundo maior cargo do Império Bizantino. Só não era rei, mas agora ele tinha praticamente poderes ilimitados. Mas as exigências dele com Miguel só aumentavam, até que Miguel ficou sem dinheiro para poder bancar tais exigências e Basílio ficou furioso. Mas agora, Miguel viu o tamanho do problema. Basílio tinha mais dinheiro que ele, controlava o exército, tinha um apoio enorme do Senado. Resultado, Miguel de noite ao acordar foi cercado por soldados e teve a mesma morte que seu tio, porém de forma humilhante, desfilando com a cabeça enfincada em uma lança sobre as ruas de Bizâncio. Agora eu quero te contar uma outra história com o mesmo princípio, mas de forma diferente. Na China, durante vários séculos, sempre seguiu o mesmo padrão de modelo de assassinatos e violência contra os reis. Assim como era com Miguel III. Aliás, esse daí era o padrão mesmo do modelo antigo de governar. Era sempre assim, o imperador estava fraco, o exército ia, matava ele, geralmente assumia no lugar um grande general, tal general mais forte que participou da rebelião acabava matando os outros generais e botando os melhores amigos no lugar para evitar qualquer tipo de rebelião, mas com o tempo acabava acontecendo de novo algum golpe, assassinatos, e ia se repetindo sempre essa mesma novela, sabe? Tanto é que Júlio César morreu assim, Alexandre o Grande morreu, a grande parte dos imperadores antigos morreram assassinados, assim como também grande parte deles assassinaram para chegar onde chegaram. Mas o imperador chinês acabou de assumir o comando e ele sabia que essa tendência ia se repetir e pensou em quebrar esse padrão, pois ele sabia que em pouco tempo ele seria assassinado. Então ele encomendou um banquete para comemorar a nova dinastia, que era dele, e convidou os comandantes mais poderosos do exército. Todos foram com medo,
pois eles tinham a ciência que seriam assassinados, como de costume. E tal imperador deu vinho a eles, e eles beberam com o cu na mão. Eles pensaram, ou vamos morrer envenenados, ou vamos morrer assassinados após bêbados. E logo todos começaram a proclamar a inocência, pedir fidelidade ao imperador, e o imperador mandou a real, falando que sabia que um deles, ou então todos, mais cedo ou mais tarde, ia conspirar contra ele, e que de fato ele não queria que isso acontecesse. Mas tal imperador ele quebrou o ciclo, não os matou. Ao invés disso, chegou a um acordo com eles. Se eles renunciassem, eles teriam as melhores terras da China, mais vários privilégios bancados pela coroa, oferecendo a eles estabilidade, segurança e riqueza. E claro, que os generais ficaram impressionados. Eles não acreditaram, pensaram até que era sacanagem do rei, mas aceitaram. E logo entregaram seus cargos, e de fato o rei cumpriu com o combinado. E assim resolveu dois problemas, se livrou dos inimigos e ainda transformou em amigos. Mas nem tudo era flores. O problema com os comandantes foi resolvido, mas um dos reis fez uma rebelião contra o imperador. A rebelião foi rapidamente sufocada. Nisso, o normal seria tal imperador mandar cortar a cabeça de tal rei rebelde. Mas o imperador fez diferente. Convidou o rei para ir ao palácio para tomar um vinho com ele. O rei não teve escolha, teve que ir. E foi. Então, com a taça de vinho nas mãos, o rei estava achando que aquele vinho estava envenenado. Então o imperador mandou a real. Falou que os crimes dele e dos súditos dele eram imperdoáveis, dignos de pena de morte. E o rei rebelde começou a chorar, de soluçar, implorou pela vida, pediu perdão, assumiu o erro, prometeu que, se fosse poupado, jamais faria isso novamente. Então o imperador pegou a taça da mão dele e deu uma golada no vinho, o que mostrou que não tinha nenhum veneno no vinho. E o rei ficou impressionado. E mais, ele não perdeu o reinado, então virou o maior aliado do imperador, de ex-rebelde a entusiasta agora. Tempos depois, tal imperador descobriu que outro homem, também muito poderoso, mas que era o seu súdito, pretendia fazer uma rebelião, e os conselheiros do imperador aconselharam a dar um fim nele, mostrando documentos que provavam a finalidade desse novo rebelde. Mas o imperador fez diferente e convidou tal homem para o seu palácio. Tal homem acreditava que o imperador não sabia da sua conspiração e foi lá. E lá no palácio eles conversaram, curtiram e tudo mais. Na hora desse homem ir embora, o imperador entregou a ele um envelope e pediu para que ele abrisse no meio do caminho de volta para casa. Dito e feito. No caminho, o homem abriu o envelope e tinha tais documentos que provavam a conspiração dele. E ele viu que realmente a casa caiu, mas ao mesmo tempo ele viu que se o rei, sabendo disso, pudesse matar ele, já teria matado lá no palácio. Mas viu que nada disso aconteceu e virou um dos súditos mais fiéis do imperador. Vamos agora aqui interpretar essas duas histórias que possuem finais completamente diferentes. De um lado você tem um amigo que vira maior inimigo, e na outra história você tem inimigos que viram melhores amigos. Contraditório, não é mesmo? Mas vou te falar, para a condição humana não é contraditório, isso é mais normal do que você imagina. Para você ver que o imperador bizantino Miguel III apostou todas suas fichas no melhor amigo e foi questão de tempo até o seu melhor amigo virar o seu maior inimigo. Já no caso do imperador Sun, foi o extremo oposto, em que ele apostou nos inimigos. A questão é que muitas vezes os amigos podem trair muito mais rapidamente, devido ao sentimento de inveja, e muitas vezes podem se tornar mimados e tiranos. Porém, muitas vezes, um inimigo pode ser mais fiel do que um amigo. O motivo é simples, o inimigo tem muito a provar e inclusive faz muito bem para a pessoa ter um inimigo, desde que não seja perigoso, claro. E uma pessoa que sabia muito bem disso era Abraham Lincoln, em que muitos viviam pedindo para ele destruir o inimigo durante a Guerra Civil Americana. Inclusive, uma vez uma senhora bem idosa criticou ele por ele não fazer isso e perguntou para ele por que ele era assim tão bonzinho. Por que ele era tão tolerante? E ele apenas respondeu: minha senhora, para que eu vou destruir o inimigo se eu posso fazer dele o meu amigo? Pois é. Vamos aqui então concluir com chave de ouro aqui essa nossa conversa através de 5 conclusões. Em primeiro lugar, sobre os amigos, tome cuidado com eles.
pois você nunca conhece os amigos tão bem quanto você imagina. Você os conhece na situação de amigos, não em situações que envolvam dinheiro, poder e influência. Nisso pode ocorrer inveja, como diz o ditado popular, as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Não é por acaso que muitos empresários, quando contratam amigos para cargos de confiança, é questão de tempo até dar algum problema, dar alguma briga, como no caso de Basílio com Miguel III, sendo essa a nossa tendência natural, de pensar em primeiro lugar nos amigos em cargos importantes ou atividades importantes, sendo que não pode ser assim, a gente tem que considerar também esse lado da natureza humana. Em segundo lugar, amigos, negócios à parte. Amigos são para amizade. Cuidado em misturar com as coisas que envolvam desempenho e dinheiro, pois quando você tiver que chamar a atenção desse seu amigo por algum erro dele, ele vai misturar as coisas. Inclusive, é por isso que empresas familiares são um fracasso. Nenhum consultor gosta de trabalhar em empresa de família, pois é tudo misturado. Aí tem lá aquele cara que é grosso com todo mundo, chega na hora que quer, arruma briga com todo mundo, muitos pedem demissão por causa dele. E nisso, quando o consultor fala para tirar ele da empresa, o dono fala: ah, não, mas ele é meu primo, eu não posso tirar ele, vai comprometer a família. Pois é, a mesma coisa acontece com a amizade. Se você preza pela amizade e fica sem graça de chamar a atenção do outro, pode esquecer que vai dar errado. E em terceiro lugar, muitas vezes as amizades não são tão sinceras como as inimizades. Um amigo, ele concorda com você mesmo quando você está errado. Já agora o inimigo, ele será o extremo oposto, ele vai buscar seu ponto fraco e te atacar, mostrando a sua vulnerabilidade, coisa que o amigo geralmente não faz, sendo que a crítica do inimigo é mais cirúrgica do que os conselhos dos amigos. E sem falar que é melhor um inimigo sincero do que um amigo falso. Tenta imaginar, por exemplo, você falando a verdade na cara do seu inimigo. É fácil, não é? Agora tenta imaginar você falar a mesma coisa para o seu amigo. É difícil, né? Você prefere deixar quieto. Pois é, e é aí que surge a importância de ter inimigos. Afinal, é melhor um inimigo sincero do que um amigo falso, sendo que nesse lado é tendência dos amigos mesmo a serem falsos e não falar a verdade. Em quarto lugar, com os inimigos, sempre que possível, tente fazer as pazes com eles, pois é da condição humana o inimigo querer provar a você que ele não é aquilo tudo que você pensa dele. Lembrando que, para isso, a sua ação não pode ser vista como um ato de ceder por covardia, mas sim por tolerância e uma segunda chance dada a ele. Em quinto lugar, lembrando que você não precisa fazer igual ao Imperador Sun, pois isso é muito complexo, é complicado, exige uma enorme habilidade social e eu mesmo tenho preguiça de fazer isso, confesso, eu prefiro deixar cada macaco no teu galho. Mas, só de você saber que isso pode acontecer, que isso faz parte da condição humana, já te ajuda a prever o resultado das coisas e evitar decisões erradas, principalmente em relação aos amigos. E inclusive algumas pessoas sofrem tantas desilusões pelas amizades e que decidem nem ter amigos e vivem em solidão. Mas é aí que eu te digo, não precisa fazer isso, apenas separar as coisas. É claro que tudo que eu falo aqui, nada pode ser levado ao pé da letra, sempre há exceções à regra. Inclusive eu creio que um amigo que se torna inimigo, ele era inimigo já desde o início, apenas não tinha se revelado em determinada situação. Bem diferente do amigo de verdade que quer o seu bem, e tá com você até mesmo no inferno e te ajuda a carregar a cruz pesada da vida. Beleza? Pense nisso.